Olá, está no ar mais uma entrevista especial aqui no Canal Empreender. Seja muito bem-vindo! Hoje vamos falar sobre inovação e projetos. A inovação se tornou um diferencial competitivo para empresas de todos os portes. Mas a capacidade de inovar exige que o empreendedor saia da zona de conforto, aproveite os interesses do público-alvo e crie tendências ou soluções que sejam capazes de mudar a vida dos clientes completamente. E para esse bate-papo a gente convidou um especialista, o professor Vanks Leandro, que está aqui conosco nos nossos estúdios. Professor, seja muito bem-vindo aqui para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Muito obrigado, prazer estar aqui. Prazer é nosso te receber aqui para essa conversa. Professor, muito se fala em inovação, tecnologia, essas ferramentas tecnológicas, ainda mais nesse mundo pós-pandemia que a gente vive, né? Não só o Brasil, mas o mundo como um todo. O quanto de negócios surgiram, principalmente de 2020 para cá. E eu te pergunto, o que é que seria, de uma forma objetiva, inovação? Bom, inovação é fazer algo diferente, mas que o mercado entenda que é diferente e queira comprar essa diferença. Então não é simplesmente fazer algo diferente. O pessoal, às vezes, qualquer coisa diferente, o pessoal, eu inovei. Mas o mercado não aceitou, então não houve uma inovação. Então, para haver inovação, é fazer algo diferente e que o mercado compre essa diferença. Aí sim o cara vai ter inovado. Ou seja, engana-se para quem pensa, né, professor, que a inovação ela está presente apenas a grandes e complexas mudanças, né? Ah, sim. E a maioria das inovações, tem vários estudos que mostram isso, são inovações incrementais, são aquelas pequenas inovações evolutivas. As inovações radicais, digamos assim, que realmente disruptam o mercado, que mudam o modelo do mercado, são inovações muito raras de acontecer. A gente ficou acostumado por causa da Apple. A Apple lançou o iPhone, iPad e etc. Então o pessoal adorou nessas inovações disruptivas, né? Mas é muito raro. O normal são inovações incrementais, são pequenas inovações, são mais baratas, são mais fáceis, menos arriscadas e trazem retorno também, né? E retomando um pouquinho desse período da pandemia pós-pandêmico, o quanto que novos negócios surgiram exatamente quando o assunto é transformação digital, inteligência artificial, quanto de novos negócios surgiram com todas essas ferramentas tecnológicas. Várias profissões e negócios surgiram, né? Você vê que o pessoal se empolgou por necessidade na pandemia, então muitos negócios na internet. Você vê que a média mundial de utilização de tela, então computador, celular, tablet, é 6 horas e meia. O brasileiro fica em média 9 horas. Então o brasileiro fica acima da média mundial na internet, assim, vendo tela. Então vários negócios surgiram em internet. Então o pessoal vende bolo, vende camisa, vende artesanato, ou vende conteúdo, mesmo, monta canal no YouTube. São várias formas hoje em dia de monetizar, né? Então antigamente a gente não tinha, por exemplo, um gestor de tráfego. A gente olhava gestor de tráfego e achava que o cara trabalhava com tráfico de drogas, mas não. Gestor de tráfego, uma nova profissão que o cara trabalha com investimento de impulsionar conteúdo na internet. Gestor de tráfego, então um gestor de conteúdo, gestor de canal. Profissões ou atuações que não existiam antigamente, que hoje em dia existem, né? E quando você cria um negócio já na internet, é muito mais fácil você escalar. Então antigamente você criava um negócio ali para o bairro e ficava restrito àquele bairro. Quando você queria sair para o bairro era um esforço gigantesco para sair da região. Hoje em dia não, você monta um negócio na internet, ele já nasce global, né? Dependendo da sua língua. Obviamente a maioria dos brasileiros não vai montar um canal em inglês. Então, mas até hoje com IA, por exemplo, é possível ele montar um canal que ele não apareça e o canal ser em inglês, por exemplo, totalmente possível. Então ele realmente pega o mundo, então, ao invés de montar um negócio ali só para o bairro dele, né? Para atender 100, 200, 1000 pessoas que seja. Ou seja, não dá para iniciar um novo negócio ou até mesmo escalar o negócio já existente sem pensar nessas ferramentas e sem pensar em transformação digital, né, professor? Não tem. Assim, a maioria dos negócios já tem que iniciar digitalmente. Se ele não inicia digitalmente, ele vai atender um público muito restrito, né? Vai atender 100 pessoas, 500 pessoas. Tipo aquela padaria do seu Manuel, né? Que o pessoal chamava antigamente. Assim, então ele montava a empresa, ele conhecia todo mundo pelo nome. Mas na medida que ele foi crescendo, pessoas de outros bairros começaram na padaria, ele começa a colocar TI.
tecnologia ali para ele poder reconhecer as pessoas, CRM, poder se relacionar melhor com as pessoas, para mandar um cartão de feliz aniversário para você, ou de um ano que você é cliente, programa de fidelidade, precisa de tecnologia para poder fazer isso. Então, você pensar um negócio sem tecnologia hoje em dia é muito esquisito. Não tem como. Então, o negócio, ou o negócio ele já começa digital, ou os negócios que eram físicos se tornaram digitais em função, foi muito acelerado por conta da pandemia, né? Eu acho que não existe nenhum, eu não consigo pensar nenhum negócio que seja totalmente físico. Não consigo, deve ter, mas eu não consigo pensar. Ou seja, isso independentemente do modelo de negócio e do tamanho, seja micro, pequeno, médio ou grande. Exatamente. Hoje em dia, as tecnologias são muito acessíveis. Obviamente, quem tem mais dinheiro consegue investir mais em tecnologia e chegar mais longe. Ter mais, que negócio como eu comentei de tráfego, o cara consegue impulsionar conteúdo, por exemplo, numa atuação digital. Mas um negócio pequeno, ele consegue aprender muita coisa pelo YouTube, por exemplo. Aprende muita... ali tem muito conhecimento, né? Para ele. Então, de qualquer forma, ele consegue... todo mundo tem acesso a um e-mail gratuito. Todo mundo tem acesso a IA gratuita, algumas partezinhas. Obviamente, nada muito sofisticado, como comentei, mas ele tem vários acessos, ele consegue criar sites e etc. Tudo de graça ou de muito baixo custo. Entendeu? Então, qualquer indivíduo, uma MEI, né, uma pessoa individualmente, ela consegue criar um negócio e, eventualmente, até competir com grandes negócios. Dependendo do diferencial dele, de que ele se porta e tal, ele consegue até competir com negócios grandes, né? Falando desse papel, desse mundo do empreendedorismo, qual o papel da inovação nesse universo? Tem tudo a ver. Até o termo empreendedor, ele foi cunhado por conta da inovação. Então, Schumpeter, que é o Schumpeter, os americanos chamam, né? Mas que é um autor aí pós-guerra, um economista, keynesiano, inclusive, ele que inventou o termo empreendedor, que ele falava que o empreendedor é o agente de transformação da economia. Entendeu? Então, tem tudo a ver com a economia. Então, o empreendedor, ele quer montar um negócio, ele emprega pessoas, ele faz a economia girar. E para ele se manter, crescer no mercado, ele vai ter que inovar, criar então aquelas inovações incrementais, pequenas, novas formas de oferecer, novos modelos de negócio, novas formas de apresentar o seu produto, o seu serviço. Então, o empreendedor é quem faz a economia rodar. E tem tudo a ver com ele, é que inova realmente. E falando nessa diversidade, nessa criatividade, qual o impacto dela para o ambiente de negócios? Impacto da criatividade, da inovação nesse meio da diversidade. Não, sim, a inovação ela começa com a criatividade, né? Então a pessoa tem uma ideia, então ela tem que ser criativa para ter novas ideias. E o empreendedor é justamente aquele que consegue transformar a ideia em algo real. Material, não fica só no mundo das ideias, filosofando, nossa, como isso seria legal. O empreendedor é que consegue transformar, por isso que ele é um agente de transformação. Então ele é uma pessoa normalmente criativa, é um pouco cabeça dura, porque ele acredita naquela ideia, aquela ideia vai dar certo, então ele corre atrás e faz acontecer. Pessoa que consegue lidar com o risco, então ele pega aquela ideia e transforma aquela ideia em algo real. E aí ele vai mudando a economia, vai mudando aquele contexto dele, vai gerando emprego, então vai mudando não só a realidade dele, mas a realidade das pessoas que estão ali sendo impactadas, tanto pelos produtos, pelos serviços, as pessoas que eles estão empregando, e vai crescendo, né? Ele sempre quer crescer mais, mudar mais, impactar mais e pode se tornar um grande empreendedor, um grande empresário. Tanto que quando você olha uma empresa grande, uma característica que é olhada em diretor, em CEO, quando ele é nomeado, é se o camarada tem perfil empreendedor. Ele não pode ser só gestor, não só ficar olhando ali, ficar cuidando administrativamente das contas a pagar, a receber, alguma coisa nesse sentido. Ele tem que inovar, novas unidades de negócio, fusões, aquisições, mudar a organização da empresa. Então ele tem que ter um perfil empreendedor. O empreendedor é o agente de transformação, é a pessoa que muda o mundo. E quando a gente fala desse perfil empreendedor, a gente percebe, né, professor, o quanto que o brasileiro ele tem essa veia, essa cultura empreendedora. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, é complexo. A gente sabe aí dos impostos, das altas cargas tributárias,
Passamos por um processo recentemente no Parlamento, né, no Congresso Nacional, com a aprovação do texto da reforma tributária, tão aguardada, né, tramitada há mais de 30 anos nas duas casas, e o quanto isso impacta, né, direta e indiretamente os negócios, na economia como um todo, né? Exato. Mas o empreendedor, ele dá o jeitinho dele, ele consegue pegar essas adversidades que surgem no mercado e consegue oferecer novos modelos de negócio, novos serviços, ele consegue transformar um limão em uma limonada, né? Essa é uma característica do empreendedor. Então, com a criação da MEI também foi um grande avanço, porque oficializou vários ambulantes, várias pessoas que já tinham uma empresa, vamos chamar assim, que era ele, então vendia bolo, um artesanato, fazer um serviço de elétrica ou de carpintaria, alguma coisa assim, e as pessoas foram formalizadas, né? Elas viram possibilidade de ter um negócio e algumas conseguiram transpor, depois virar realmente uma pequena empresa e estão nessa jornada aí. Então, a reforma tributária, ela, em tese, pelo menos é o que se espera, que ela vá aí num médio prazo favorecer todo mundo, né? Sempre uma mudança no primeiro momento, eventualmente ela não é muito favorável. Assim, então o pessoal, como é que eu faço agora? O pessoal fica meio assim, mas o empreendedor, ele está acostumado, ele é brasileiro, não desiste nunca. E toda mudança, né, faz com que o brasileiro em si, ainda mais o empresário, o empreendedor, se sinta um pouco, né, às vezes até ameaçado, né? Nossa, será que essas mudanças serão benéficas para mim, para o meu negócio? E falando neles, né, nos microempreendedores individuais, são eles que sustentam, né, que geram tanto emprego, né, direto e indiretamente aqui nesse Brasil, né? A base da nossa economia é o microempreendedor individual, sem dúvida nenhuma. Eu não lembro os números, faz tempo que eu vi, mas eu lembro que algo em torno tipo de 70%, 80%, né? É um negócio assim, né, de empreendedores individuais que geram uma riqueza aqui do Brasil. Então, é isso, o cara consegue, ele transforma a realidade dele, transformando a realidade dele, ele transforma a realidade da família dele, né? E isso vai tendo efeito em cascata. Então ele começa a ter mais dinheiro, ele começa a comprar mais coisa, melhora a qualidade de vida dele, então compra produtos e serviços de outros empreendedores também e vai modificando a realidade de todo mundo, né? Então é o caminho. É o caminho que todo mundo quer e espera, né, professor? A gente só vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue falando aí da importância da inovação, da tecnologia para o ambiente de negócios, para a economia do Brasil. E para você de casa, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre inovação, tecnologia, projetos, e a gente segue conversando com o professor Vanks Leandro, especialista aí em inovação, tecnologia. Professor, a gente falava no bloco anterior justamente sobre os microempreendedores individuais, esses profissionais, né, que empregam tanta gente, milhares de pessoas dependem desses MEIs, né, desses profissionais, desses empregadores. Inclusive, existe um projeto em tramitação no Congresso Nacional que pretende aí melhorar ainda mais a situação desses empreendedores, que hoje eles têm um limite anual de teto, né, de R$81 mil, a tendência é que isso vá chegue aos R$140 mil, e que eles não possam contratar não só um, mas agora 2 colaboradores, ou seja, há uma preocupação sim com essa categoria, né, que tanto gera emprego, que tanto gera oportunidades nesse Brasil, né? Eu não tenho dúvida que é a melhor forma de transformar o Brasil, de transferir riqueza, de gerar riqueza, de melhorar o nível de educação e etc., é através por meio do empreendedor. Então, facilitar a existência do microempreendedor, aumentar digamos, a classificação dele, que nem a gente comentou. Então, tinha um teto de faturamento, só pode empregar uma pessoa, então aumentar isso aí é excelente. Porque vários negócios, pelo que eu não sei, eu não me recordo nenhum estudo, mas deve ter.
que mostra mas que eu já li, né, de transição. Então, ele sair de uma MEI para uma pequena empresa, muito negócio não consegue fazer essa transição, porque muda muito a carga tributária, aí ele tem que oficializar um empregado, é muito caro, então o cara fica com um problema, aí ele começa a dar um jeitinho, né? Então, aí coloca a esposa também como MEI, por exemplo, alguém da família, aí então tem 2 MEIs ali, entendeu? Mas na verdade deveria ser uma empresa, entendeu? Então, para fazer essa transição é bem complicado em termos burocráticos e de carga tributária, né? Então, mas de qualquer forma, então aumentar a classificação do MEI, com certeza é uma excelente política, digamos assim, para desenvolvimento do Brasil, não tenho dúvida nenhuma disso. A gente até comentou lá no início do nosso bate-papo, professor, o quanto que a inovação, a inteligência artificial, elas estão presentes no dia a dia do ambiente de negócios, independentemente, né, da área de atuação do empreendedor. Como é que você vê esses avanços, principalmente nesse período que o Brasil vive, que o mundo vive em razão da pós-pandemia, da crise sanitária? A IA ela pode ajudar muito assim, o empreendedor, sabe? Então, durante a pandemia, os negócios que eram presenciais tiveram que se tornar digitais e vários não conseguiram fazer essa transição e outros já até nasceram já nesse contexto. Acabando ali a pandemia, então aí quem sobreviveu saiu mais forte, né? Quem foi criado ali então nasceu forte também, continua na jornada. Aí veio logo depois esse negócio de IA. Então a IA, eu entendo como ela abre uma porta muito grande assim para o empreendedor. Porque uma grande limitação que a gente tinha de conhecimento era, por exemplo, a barreira da língua. Então, se eu não me engano, aqui no Brasil, acho que é menos de 1% do brasileiro que fala inglês fluente. Então, ele tem acesso ao conhecimento na língua inglesa. E, infelizmente, querendo ou não, felizmente ou infelizmente, o conhecimento de ponta no mundo está na língua inglesa. E quando você tem uma IA, um chat GPT, por exemplo, você pode fazer pergunta em português. Entendeu? Então, a pessoa ela tem acesso a um conhecimento que ela não tinha antes. Então, isso pode ajudar muito. Então, o camarada tem que elaborar, por exemplo, um plano de negócio, um canvas de negócio, um Business Model Generation, que chama um canvas de negócio. Então, antigamente tinha cursos, já dei vários cursos disso para ensinar empreendedor a montar um plano de um canvas de negócio. Cara, é uma dificuldade enorme. Para ele poder trocar com alguém, sabe, ter ideias e tal. Ele tinha até a ideia dele, mas obviamente quando eu troco ideia contigo, a nossa ideia cresce, né? Então, aquele efeito sinérgico. Então, hoje em dia, ele pode trocar ideia com o ChatGPT, por exemplo, perguntar sobre possibilidades, o que existe, o que não existe e tal, entendeu? E pedir para desenhar uma proposta de valor, sugira a proposta de valor no negócio. Por exemplo, ele pode chegar e fazer uma pesquisa. Eu sou costureira, faço roupas para criança e gostaria que você me desse sugestões de proposta de valor para o mercado, para esse tipo de mercado brasileiro. Aí vai dar um monte de sugestão, entendeu? Canais de distribuição, ele vai dizer lá também várias possibilidades. Então, assim, eu entendo que ajuda muito, é como se você tivesse um especialista do seu lado que fala a sua língua, que às vezes uma barreira não só da língua inglesa, mas vai conversar com um especialista, às vezes o especialista porque estudou demais, o cara só fala de um certo tom ou com uma língua, com termos que às vezes uma pessoa que não teve acesso àquele nível de estudo lá não consegue nem se comunicar os dois, né? Com o ChatGPT ela faz pergunta no nível dela e a inteligência responde no nível dela, ela começa a trocar conhecimento. Então, eu entendo que o ChatGPT, por exemplo, a inteligência artificial, né, uma delas é o ChatGPT, eu acho que quem souber utilizar é um grande avanço. Um grande avanço pode ajudar muito os empreendedores individuais a realmente terem um consultor de altíssimo nível do seu lado, para poder alcançar, então, patamares cada vez mais, crescer o seu negócio, né? Se desenvolver. Então, eu acho fantástica a possibilidade, que a gente não tinha antes. Professor, falando do atual momento, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Brasil, primeiro ano de um novo governo, reforma tributária, tempos de crise, né? Algumas pessoas preocupadas aí, principalmente os empreendedores, guerra na Ucrânia com o Hamas, um suposto conflito entre a Venezuela e a Guiana. Como inovar em tempos como esse?
eu diria que em tempos como esse, aí que é mais necessária ainda a inovação, né? De momentos difíceis ou desafiadores, aí que a inovação se faz mais necessária. Então, eu acho que tem muito do empreendedor ele captar quais são aquelas dificuldades mesmo que ele tem, ou que alguém ali do convívio dele tem, e conseguir oferecer um negócio, um serviço que atenda aquela dificuldade, aquela carência. Entendeu? Então, eu acho que para o empreendedor em si, na prática, acaba que nem muda muito, sabe? Quando a gente olha para o Brasil, em termos gerais, assim, o mundo está lascado, mas o Brasil ainda tá numa condição boa quando a gente olha o mundo, assim, sabe? Ainda tem muito para crescer. A gente ainda temos um favorecimento em termos demográficos, em termos de economia. Você vê que o Brasil ainda está crescendo bem, a economia ainda está estável. Entendeu? Então, assim, tá ruim, mas a gente não tá tão ruim assim. A gente poderia estar bem pior. Entendeu? E empreendedor é isso, ele conseguir lidar realmente com essas adversidades, né? Conseguir olhar para isso aí e ver, tá, beleza, tá todo mundo lascado, mas quais são as necessidades que existem? É aquela, no deserto o cara vai vender água, né? É isso, né, professor? Muito se fala em inovação, tecnologia, projetos, mas é importante também não se preocupar, né? Não deixar de lado a questão do planejamento e principalmente da capacitação. Além de tudo, a gestão e a governança de um negócio, né? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. A educação, como a gente estava comentando, é fundamental e hoje em dia não há desculpa para a pessoa, para ela, eu pelo menos não aceito quando a pessoa fala que não sabe determinada coisa, porque é só ela entrar no Google, YouTube, um chat GPT da vida, fazer uma pergunta ali, ela descobre. E tem cursos que são pagos, mas valor bem baixo com grandes especialistas, R$2, R$5. Então, dá para o camarada separar esse dia se ele realmente quer. Financeiramente. Exato. Antigamente, eu lembro quando eu era criança, tinha aquele telecurso, lembra? Telecurso 2000, que passava na televisão? Sim. Lembro. Mas o negócio era tipo 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, e passava na televisão e não necessariamente era do conhecimento que eu precisava para montar um negócio, né? Então, o acesso ao conhecimento era um negócio altamente limitado. Hoje em dia, você quer aprender o quê? Sobre o quê? Quer entender guerra na Ucrânia? Você vai lá, pesquisa um monte de coisa, sabe onde é que fica, quem que governou, quem não sei o quê. Teve o filme do Napoleão. Quer saber a história do Napoleão? Cara, tem um documentário maravilhoso lá sobre Napoleão, de 3 horas e tanta, falando a história do Napoleão de verdade, assim, melhor até do que você consegue criticar o filme. Entendeu? Então, assim, isso é para qualquer área de conhecimento. Então, a pessoa, sei lá, uma costureira, faz bolo, vai vender para fora alguma coisa, entra no Google ali, faz uma pesquisa, consegue descobrir qualquer coisa. Então, a educação, a capacitação dos funcionários ou a sua capacitação é fundamental e acelera muito o desenvolvimento, porque ela aprende com o erro dos outros, né? Meu pai, por exemplo, sempre falou isso, só o tolo aprende à custa dos próprios erros. Então, o inteligente aprende à custa dos erros dos outros. Então, o pessoal vai no Google, vê um artigo, ele está aprendendo a custa dos erros, ele não vai errar de novo no mesmo lugar que outra pessoa errou, né? Então, o conhecimento, a capacitação é fundamental. Outros aspectos que você comentou de governança, por exemplo, é importante. A governança ter uma transparência, um controle da ação. Quando o negócio é pequeno, naturalmente já acontece, mas à medida que o negócio vai crescendo, é que tem que ter essa preocupação de governança, de transparência, de controle das ações, das decisões, se torna mais importante. E o planejamento, que também é outro aspecto que você comentou, é fundamental. O planejamento ele é a base de qualquer ação intencional. Entendeu? Quando você está abrindo um negócio, você tem uma intenção consciente de vender mais, de crescer, de entrar em tal mercado, alguma coisa assim. E para você fazer uma ação intencional, você tem que pensar, antecede a intenção o pensamento, né? E eu lembro, tem um estudo que foi feito, acho que foi o pessoal de Harvard, foi MIT, um negócio assim, mas quando a gente coloca as nossas metas no papel, aumenta em 3 vezes o sucesso, aumenta a chance de sucesso em 3 vezes. Então, o planejamento é uma organização das ideias que você coloca no papel. Então, não adianta você ficar só com aquele negócio assim, tipo jogador de xadrez, sabe? O cara fica ali... Tanto que jogador de xadrez, um grandmaster não é qualquer um, né? Talvez eu e você, a gente não tenha essa habilidade. Essa habilidade, Entendeu? O cara ficar calculando possibilidades só na cabeça.
é para poucos. Então, fazer um planejamento, colocar no papel, é essencial. É um ato de pensar para ele poder seguir uma trajetória intencional. E na medida que acontecem as diversidades, os desafios que ele vai superando, tem que fazer alguma mudança naquele plano, ele consegue mensurar de uma maneira mais fácil os impactos. Quais são os ajustes que ele tem que fazer para poder continuar com aquela intenção dele, de alcançar aquele resultado dele. Então, o planejamento é fundamental. Não existe nenhum, eu pelo menos não me lembro, mas não existe nenhum empreendedor de sucesso que o cara não tenha planejado. Sabe? Ou que um empreendedor que tenha feito uma grande mudança, que ele não tenha parado, tenha planejado. Entendeu? Ele sempre, normalmente o pessoal, eu comecei visualizando, ele me imaginava, beleza, começou assim, mas depois ele colocou no papel. É verdade, tem que se planejar. Professor Vanks Leandro, diretor de inovação da Plano Consultoria, especializada em gestão e governança, eu quero aqui imensamente agradecer sua participação conosco nesse bate-papo, falando aí desse tema tão importante para os empreendedores, para quem empreende no Brasil, que é a questão da inovação. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E até a próxima. Até. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.